Olá, tudo bem? Eu sou Chayene, sou estudante do curso de Pedagogia e vou fazer aqui uma série de vídeos comentando sobre didática, tá? Esse é o meu projeto de extensão de curso, com estágio híbrido agora a gente está com essa nova possibilidade de poder contribuir com a sociedade, né? De alguma outra forma que não nas escolas, já que agora o ensino está remoto. Então esse é o ensino híbrido, o estágio híbrido. E eu escolhi o tema de didática como tema do assunto do meu projeto, né? E de estágio. E eu vou falar um pouco para você sobre didática, tá? Vou fazer isso em 12 horas que vão ser divididas em pequenos takes de não sei quanto minuto, né? A gente vai falando e vai vendo quanto que vai dar. Não sei se eu vou condensar isso tudo junto, editar e pôr um vídeo só com, por exemplo, 1 hora ou 2 horas, né? Ou se eu vou fazer vídeos curtinhos. Enfim, eu vou postando, vocês vão me dando um feedback, qualquer coisa a gente vai mudando, tá? Eu acho que vídeos mais curtos, mesmo que eles estejam condensados de uma forma maior, vai ficar mais fácil de entender, tá? Eu tô com o foninho aqui, tô com os slides aqui, e para eu poder não me perder do que eu quero falar, tá bom? Então, o que é didática? Didática é exemplo. Vocês já viram alguém dizer assim: o professor sabe muito, ele tem muito domínio da matéria, mas ele não tem a didática. Então, o que é a didática? Didática é o modo como você explica o conteúdo, né? E em pedagogia a gente não tem escapatória, né? A gente sempre estuda a didática. E o que a gente estuda nessa disciplina? A gente estuda sobre como ensinar, né? A gente estuda sobre as reflexões, os pensamentos e as considerações de como ensinar, de como transmitir o conhecimento. É nesse sentido que a gente começa a pensar um pouco sobre didática, tá? Vou falar com vocês de onde a gente partiu, qual que é o conceito da didática, tá? Não quer dizer que é da onde nós nos restringimos, mas é de onde a gente partiu, tá? Porque didática, o conceito de didática, uma vez eu ouvi dizer que conceito é problema. Por quê? Ele te ajuda o conceito, mas ele não pode te limitar. Então, o conceito de didática não pode te limitar, tá? Porque os conceitos são históricos e sociais. E com a didática não é diferente, tá? Se nós pensarmos em didática no século XV, no século XVI, XVII, na antiguidade, né? E hoje na modernidade, se for pensar Comênios, né, que era o pai da didática. Então, se for pensar didática antes e didática agora, é diferente, né? Comênios é dessa didática moderna, né? Que vem nessa idade moderna, mas depois a gente pode falar sobre isso. Didática é um conceito. Portanto, se é um conceito, ele é histórico e social. Isso significa que ele muda de acordo com o tempo e com a sociedade. Então, o que permanece, Chayene? O que permanece é esse sentido que eu tô querendo trazer com vocês. Vou falar sobre o conceito de didática. Didática, eu vou falar aqui de forma bibliográfica de acordo com o que eu anotei e depois eu posso até deixar na descrição dos vídeos, tá? Se eu li, estudei e estou tentando sintetizar para vocês, tá? Didática é uma seção ou um ramo específico da pedagogia que se refere aos conteúdos do ensino e aos processos próprios para a construção do conhecimento. Didática é definida como a ciência
e a arte do ensino. Essa definição de arte está muito ligada a Comênios. Ele que falava sobre a arte de ensinar. Mas depois, quando falarmos de Comênios, a gente vai falar mais sobre isso. A ideia dessa primeira definição, então, quer dizer que a didática é a ciência, ou ramo da ciência da educação, que estuda o como ensinar, a melhor maneira de ensinar. Em relação à arte de ensinar que eu falei antes, a gente tem algumas críticas sobre ela. Porque ensinar não é arte. Ensinar é uma profissão. E profissão você aprende, você treina, você estuda. E com a didática não é diferente. Você não tem o dom da didática. Você tem o ensino, a prática, a reflexão para se construir uma boa didática. Porque a didática é um ramo do conhecimento dentro da educação, tá? Essa é a primeira definição. A definição que associa a didática ao fazer, ao método, ao como ensinar. Só que com essa definição, é importante você pensar nela de uma forma mais ampla num contexto atual. Sabe por quê? Vamos continuar. O conceito de didática é sintetizado por Castro como o ensino que implica desenvolvimento, melhoria e não se limita, desculpa, estou tentando falar aqui, acompanhar meu slide, ao bom ensino do avanço cognitivo e intelectual, mas envolve igualmente progresso na afetividade, moralidade ou sociabilidade, por condições que são do desenvolvimento humano integral. Perceberam a diferença? Naquele primeiro exemplo, naquele primeiro conceito que eu disse, a didática se reduz um pouco e tem um pezinho, vamos dizer assim, lá em Comênios. A ideia de método, né? Em que você estuda como melhor ensinar. Isso em qualquer disciplina. As disciplinas possuem métodos específicos, mas também possuem elementos gerais de como se comunicar. Utilizar o quadro, falar, gesticular, mudar o tom da voz. Tudo isso são técnicas, né? Técnicas que os professores utilizam. Então, a didática nesse sentido mais estreito, como eu disse, de Comênios, né? Comênios como uma referência, né? Vai pensar nesses métodos. Então, primeiro eu apresento o conteúdo de forma geral e depois vou para o particular, apresento problemas. Isso são métodos. Isso é um objeto de estudo da didática, enquanto uma ramificação dela, né? Uma área do saber. Mas já de acordo com Castro, que eu falei depois, essa didática se amplia. E ela diz pra gente o seguinte: cuidado, didática é método sim, é como ensinar. Mas fique atento, professor, porque o como ensinar forma um cidadão, forma uma pessoa pensante. Então, a técnica que eu uso para formar um sujeito está conectada, ancorada a um projeto muito maior, que não é só um projeto da minha disciplina, mas é um projeto de formação de um cidadão e de um sujeito, que vai dizer, além de uma matéria como matemática, física, matemática, literatura, vai dizer sobre qual sujeito, qual tipo de cidadão que eu quero. A didática, vocês vão achar que é só preocupar como ensinar, mas não é só isso. É importante que o professor saiba que a didática não é só ação, ela é também reflexão. Porque o como ensinar faz parte de um projeto de quem que eu quero formar, né? Então é isso que a gente tem que prestar bastante atenção, tá? Não se resume a um aspecto técnico e instrumental de como o professor deve desenvolver o conteúdo dele, né? O conteúdo específico dele. As ações desenvolvidas pelos professores não são neutras.
que quer dizer isso? A primeira pergunta que um professor deveria se fazer ao entrar numa sala de aula é: que tipo de aluno, que tipo de estudante, que tipo de cidadão que eu quero formar? Eu quero um cidadão reflexivo, eu quero um cidadão passivo, que só ouve e repete, eu quero um que siga o meu raciocínio, eu quero um cidadão, não, um aluno, né, que vai se tornar um cidadão, que cria um pensamento. Então, de acordo com o objetivo, eu crio um método, certo? Sendo assim, o método não é neutro. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo falar? Se esse método fosse neutro, ele não ia ter impacto e nem repercussão na formação do estudante. Agora, enquanto professor, quando eu escolho uma forma de como trabalhar o meu conteúdo com o estudante, eu estou escolhendo que tipo de aluno que eu quero formar. Aí você vai pensar: não, eu trabalho matemática, Chayane, matemática não muda. Matemática é exata. Muda sim. Se você, enquanto professor de matemática, estimula a criatividade, a problematização, que valoriza o erro, que ao invés de punir o erro, você está formando um tipo de cidadão. Agora, se você é um professor que pensa na avaliação como uma punição, acerto de contas com o aluno, eu falo e você copia, você repete, né? É um outro tipo de cidadão que você quer falar. Você já viu aquele professor que diz assim: enquanto eu falo, você não escreve? Que tipo de recado que esse professor está querendo passar? Esse professor está querendo dizer o seguinte: cala a boca. Eu sou o detentor do conhecimento. Enquanto eu falo, você presta atenção em mim, né? Então, que tipo de cidadão esse tipo de professor está querendo formar? Um cidadão passivo. Aí você fala comigo assim: não, isso é só número. Mas você está entendendo que a didática vai estudar, né? O objeto da didática vai estudar e vai nos mostrar que não? Que o método que você escolhe diz sim sobre quem você quer formar? E sabe qual que é a pior parte? Quando você nem sequer pensa sobre como você ensina. Você simplesmente vai naquele modo automático. Você vai e faz, reproduzindo um método sem nem ser reflexivo sobre ele. Tá vendo a importância da nossa prática enquanto professores, enquanto formadores de pessoas e de opiniões e de uma sociedade que está surgindo? A gente tem sim que ser pessoas reflexivas durante a nossa prática. Tá? E a didática serve muito para isso.